Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que mexem com o cotidiano dos mineiros dentro e fora do parlamento. E hoje eu converso com um dos porta-vozes da ciência durante a pandemia de Covid-19, que está completando 5 anos. Eu estou falando do professor da UFMG e médico infectologista, o Unai Tupinambás. Professor, bem-vindo aqui ao Sem Protocolo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. 5 anos, professor, parece uma coisa assim, surreal da gente lembrar. Eu brinco que essa pandemia, esse período do distanciamento, do isolamento social, teve uma distorção no espaço-tempo que 2019. Às vezes parece que foi ano passado, às vezes parece que foi há 10 anos, né? E como é que está esse momento para você? Voltou a dar muita entrevista? Não, assim, felizmente agora parou as entrevistas, né? Deu aquele boom que a gente teve, né, durante a pandemia. Agora estava com as coisas muito mais calmas. E aí a gente fica pensando como nós sobrevivemos aquele momento tão duro para toda a sociedade brasileira e do mundo inteiro, né? Enfrentando uma pandemia, enfrentando um vírus desconhecido, enfim, naquele momento enfrentando o pandemônio que foi, principalmente aqui no Brasil, né? Lembrando, mais uma vez, tivemos 700 mil mortes. Dessas 700 mil mortes, 350 mil não deveria ter ocorrido se tivesse seguido o protocolo aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Por isso são dados da OMS, né? Se é que a gente pode falar de alguma coisa positiva, né, que teve, foi a valorização tanto da ciência, eu vou até falar um pouco sobre isso também. A gente vai conversar sobre isso. E também o que chamou atenção, a valorização do SUS, né? Assim, acho que foi muito interessante. Os trabalhadores da área de saúde todos saíram fortalecidos, o SUS saiu fortalecido desse processo. E a gente que estava lá na frente, no comitê, lá tanto na universidade quanto na prefeitura, a gente acabou tendo que dar respostas às dúvidas, né, quando surgiam da sociedade civil através dessas entrevistas. Então, foi um lugar assim, até de honra para nós do comitê, estar nesse papel. E espero ter desempenhado um papel, né, um bom papel nesse momento. Como é que você caiu nessa coisa de participar do comitê aqui de Belo Horizonte? Então, eu lembro que em 2009, a gente fez lá a gripe aviária, a gente preparou o HC, a gente fez uma estrutura e tal, e felizmente não aconteceu a tragédia que foi anunciada, né? Sim, não era anunciada, uma chance de ter uma grande epidemia de 2009. Mas houve uma preparação para aquilo. Pois é, aí quando vem o MERS, vem o SARS-CoV-1, que a gente começou a estudar, depois veio o MERS, né, na Arábia Saudita. Aí quando apareceu esse SARS-CoV, né, o novo coronavírus, eu lembro que eu estava entrando de férias e começou a aparecer uns trabalhos, eu preparei uns artigos, já tinha saído em dezembro, janeiro, eu li alguns artigos e tal, e acho que a coincidência foi essa, eu era professor na universidade, eu sou professor ainda, o HC tem uma telesaúde, eles me chamaram para dar uma aula de SARS-CoV-2. HC Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas, isso. Que é uma telesaúde, e aí foi para o Brasil inteiro. E eu preparei essa aula, né, com esses artigos que eu tinha lido e tal. Acho que a partir daí teve muitas visualizações da aula e tudo mais. Acho que a partir daí, na época, o secretário de saúde, o Jaco, já me conhecia, que a gente trabalhou um pouco junto no ambulatório de HIV e AIDS, né, lá nos anos 90. E eu acho que a partir daí ele queria ter também, além do Carlos, que é representando a sociedade civil, que era a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Mineira de Infectologia, que quis uma pessoa da academia, né? Então aí eu acho que foi aí que tudo começou, né? Acho que foi dia 17 de março, nos chamaram para uma reunião lá na prefeitura, não sabia que o prefeito na época do Calil. E naquele momento criou o comitê, fez o decreto do comitê e 2 dias depois a gente começou a fazer as ações do comitê. E como é que foi esse primeiro momento? Assim, deu pânico naquele início, quando tudo ali estava incerto, era um vírus de certa forma desconhecido, né? Não havia muito nem consenso ali no meio científico em relação de como deveriam ser as medidas ali para se prevenir do vírus. Como é que foi esse início? Então, foi tenso porque, assim, na verdade, eu até usava uma frase do Riobaldo Guimarães Rosa, que a gente não sabia de nada, mas desconfiava de muita coisa. A gente desconfiava com o comportamento do vírus, o que tinha que ser feito, ou seja, distanciamento social, uso de máscara, aquelas coisas todas. E pegando os protocolos, como é que a gente enfrentava uma pandemia, o protocolo é esse, tem que fechar, algumas questões tem que fechar e tudo. Aí, quando a gente viu que a coisa era para valer, né, assim, deu um certo né, sabe, que é frio na barriga, e que nós começamos a enfrentar
né, a realidade, né? Assim, e tem que falar essas coisas pro prefeito, né? Tem que fechar a cidade. E aí o prefeito... Na época era o Calil, Alexandre Calil. Então, o Alexandre Calil acho que teve uma coragem, né? Deixou a cidade por conta do comitê. E, na verdade, o comitê também teve um trabalho facilitado, que além da Secretaria de Saúde, o SUS-BH, ele é muito bem estruturado. Claro que tem algumas deficiências aqui e acolá, mas naquela época era muito estruturado o SUS-BH, os trabalhadores de saúde do SUS-BH já estavam todos, né, começando capacitação. Então, pela estrutura da saúde do BH e o prefeito querendo seguir, né, os preceitos científicos, não criou tanto estresse, vamos dizer assim, né? Assim, acho que ele acatou que tinha que ter feito, que tinha que ser feito, tanto é que posteriormente foi reconhecido. Belo Horizonte foi um dos capitais que melhor enfrentou a pandemia no Brasil. Mas, né, não havia conflito, não só por parte do prefeito, mas de secretários, assim, era um ponto pacificado? Mais ou menos. Claro que tinha a questão do comércio, da indústria, da própria transporte. A cidade parou. Bares e restaurantes, né? Isso. Acho que o que mais teve embate foi os bares e restaurantes. A resistência, né, foi maior nesse Foi maior. Meio, né? Mas tinha as reuniões, a reunião do comitê, às vezes eram ampliadas, todo o secretariado chegava, né? Tinha reunião do secretariado com o comitê, e às vezes tinha convidados externos do sindicato, dos sindicatos. Eram 2 sindicatos, do comércio e dos bares e restaurantes de Belo Horizonte, que ele, claro, tinha um embate, mas era um embate assim saudável. A gente discutia, falei, infelizmente, a gente até falava na época, né, que muito CNPJ, né, ia fechar, mas a gente falava que prefiro fechar um CNPJ do que perder o CPF, né? Assim, a pessoa morrer que não tem como voltar, né? Então, assim, claro que teve essas questões, foram muito, né, o equilíbrio entre até que ponto a gente ia e quando tinha que voltar. Isso foi uma gangorra que nos causava um pouco de angústia. E vocês achavam ali naquele primeiro momento que ia ser rápido o isolamento social? Ou já previu uma coisa que foi o que aconteceu mesmo? Então, eu achava que poderia ser 1 ano, mesmo porque a gente estava com a perspectiva da vacina. Essa vacina, ela estava sendo estudada no SARS-CoV-1 e no MERS, então já tinha plataforma da vacina. Então já sabia que o vírus... Ela não estava partindo do zero, Isso, né? Não era do zero, as pessoas não foram daquele ano. Foi desde 2003, depois 2012 no MERS, né? Então já sabia qual que era o processo da vacina, já estava em desenvolvimento, tanto é que em dezembro, né, foi liberada a primeira vacina, que era da Pfizer, né? E a gente começou a vislumbrar que poderia, começou a vacinação, a gente vai no máximo, eu estou pensando, a gente estava no final de dezembro de 2020, falei assim, junho, maio de 2021 a gente começa a flexibilizar. E 21 foi o pior momento, né? Foi. Em março ali. Então foi aí que tá, né? Aí a gente tem que relembrar por que foi o pior momento, né? Assim, que eu falei no início da pandemia, né? Da ciência e tal. Outro legado ruim da pandemia, né? Desse momento, nem foi daquele governo atual, foi desconfiança do discurso anti-vacina, negacionista. Eu acho que isso foi duro para nós, né? Tem que voltar atrás, né? Voltar lá na Idade Média, as pessoas começando a contrapor o discurso científico, muito por conta daquele governo, daquele momento. Então, a gente estava no início de 2021, a Coronavac começa a vacinar, né, os trabalhadores da saúde, em janeiro, falei, vai começar a vacinar aqui, nós vamos liberar, né, a cidade, o mundo vai voltar ao normal, pelo menos no mundo que tinha acesso à vacina. A Coronavac ainda foi desacreditada por ser da China. Sim. E a outra vacina causava jacaré, né? Tinha um negócio assim. Jacaré. Então, assim, você imagina, você é o representante máximo da nação. Fala para a população, olha, quem quiser tomar essa vacina vai pegar AIDS, virar jacaré, que foi absurdos, né? Esse foi um legado ruim desse governo, não é da pandemia, desse governo, daquele governo, né, daquela época, que ele faz um discurso negacionista, anti-ciência. Isso até hoje nós temos dificuldade, que claro que a gente melhorou, avançou nesses últimos anos, avançou no caso do calendário vacinal, mas não deixa de ser uma coisa que nos sabe, deu uma revolta muito grande, uma raiva muito grande. E qual que é a vacina para isso aí, para desinformação? É a informação, é isso aqui, é o debate, sabe, a informação clara, tranquila, transparente, o que nós fizemos. Mas a academia já sempre teve dificuldade nisso, né? Isso foi engraçado, sair dos extramuros, né? Deixar de falar para si mesmo ali. E isso foi um ganho também, talvez. Outro legado é isso, a gente teve que ir para fora. A parceria com os meios de comunicação, com a imprensa. Então, assim, as entrevistas que a gente foi fazendo, né? Acho que foi a gente lá na faculdade, na universidade de modo geral, a gente fazia muito, teve um boletim
matinal, que até hoje ela existe. A gente elaborou um boletim que saiu todos os dias. Nos primeiros 2 anos da pandemia, era todo dia de manhãzinha, era postado nas redes sociais, e muita gente ficou dependente desse boletim, que a gente pegava, selecionava os artigos científicos, avanços, enfim, né, as notícias, e eu acho que essa pandemia nos fez ir para fora dos muros da universidade. Então isso foi bacana, né? E é isso, a gente combate essa informação com informação clara. A gente viu o que aconteceu agora nesses últimos 2 anos, que a gente consegue reverter um pouco da baixa cobertura vacinal. Com o Zé Gotinha volta em cena, né? Começa a ampliar a vacinação, a gente atinge uma meta bem razoável da poliomielite, do sarampo, da tríplice viral, por exemplo. Porque esse negacionismo é engraçado, né? Porque as pessoas acham que o mundo era melhor sem vacina, sem antibiótico, Como né? assim, né? Como assim? E uma coisa que eu achei particularmente muito triste naquele período foram o negacionismo de colegas seus médicos. Olha, Isso que é o que mais doeu foi porque isso. Porque tiveram um papel super importante ali na linha de frente, médicos dando a vida ali para o trabalho e outros prejudicando o serviço, né? Os trabalhadores de saúde todo fazendo o seu papel, e felizmente é um grupo minoritário. Até o conselho, né? Vamos falar. Vamos combinar, deixar bem claro. O CFM, ele apoiou, por exemplo, o tratamento precoce. Sabe? Isso dói no coração, sabe? O conselho de classe, ele apoiar uma coisa que naquela época já estava proscrito o uso. Tanto e outra coisa, se te dá uma falsa segurança, né? Eu estou tomando cloroquina, posso sair na rua. E mais do que isso, tinha efeito colateral. Ele dava muita arritmia. Então, eles acham que morreram em torno de 70 mil pessoas de efeito colateral no estudo da Europa. 70 mil pessoas. Porque tomaram a cloroquina. Que dava arritmia, dava umas questões assim. Porque era cloroquina e vermectina, né? Depois veio um monte deles, né? E a gente começou a fazer um estudo lá na universidade, né? Eu estava participando desse estudo, que era fazer uso profilático. Né, que era randomizado, um grupo tomaria, outro não tomaria, seria um acompanhamento. E, claro, depois de 3 meses de início do estudo, a gente já tinha dados suficientes para suspender aquele estudo. Olha, não rola, não vai dar. Nós suspendemos aquele estudo. Nós, né, a ciência até tentou resgatar, né, reposicionar a cloroquina, mas a gente viu que não dava. Né? Então, isso foi além de lutar contra esse vírus, tinha que lutar contra o negacionismo, contra aquele que eu falava muito na época, que pandemônio que foi aqueles últimos 4 anos. Em relação às medidas que foram tomadas, olhando para trás, o que deu certo e o que poderia ter sido feito de maneira diferente, professor? Olha, isso sempre a gente pensa, né? Assim, fica fácil olhar para trás e falar, tinha que ter feito daquele jeito. Então, acho que naquela semana que a gente propôs, o comitê propôs, quando fala, a gente é um grupo de pessoas, né? A secretaria estava muito próximo, claro, né? O Jacques e todos os técnicos da Secretaria de Saúde. A gente propôs o fechamento. Talvez, se eu fosse voltar atrás, se pudesse voltar atrás, eu falei assim, olha, prepare-se, que era, não sei se 19 era uma segunda-feira, não interessa, tinha uma segunda-feira, assim. Eu ia dar aquela semana, 19 até sexta-feira, de segunda a sexta-feira, para as pessoas se prepararem. Resolver a vida ali, para ficar em casa. Se prepararem, inclusive, assim, como é que seria a gestão da vida virtual, entendeu? Aí fecharia daí a 7 dias. Talvez isso faria diferente. E você falou uma coisa na época, que o sonho de todo infectologista, na época, era fechar, fazer um lockdown rigorosíssimo de 21 dias. Acho que a gente não fez lockdown, como a gente viu na China. O Brasil não fez lockdown. Né? As pessoas se resguardavam, ficou muito mais em casa, eu acho que isso valeu. Era um distanciamento apenas. Então, assim, eu acho que fosse um lockdown, talvez, a gente poderia ter tido muito menos casos, ter tido... A gente falava no início... Você fala no início ou depois fazer alguns lockdowns? Eu acho que desde o início. A gente podia fazer isso, aí aquela história que a gente falava no início, achatar a curva, né? Porque se eu tenho menos casos ao longo do ano, eu não vou concentrar tudo igualzinho você mesmo disse em março de 2021. A curva fez assim. Você já imaginou, se em março o Brasil teve média 4 mil mortes por dia? Isso é uma coisa, um pesadelo, assim, né? Sabe? Todos nós perdemos alguma pessoa querida, né? Então, assim, eu acho que é isso que nos deixa revoltar. A gente podia ser diferente. E isso nós temos que lembrar, né? Assim, de esquecer, mas tem que lembrar. Isso foi um genocídio. Mais ou menos 250 mil a 350 mil pessoas morreram que não precisavam ter levado para o óbito. O negacionismo contribuiu para isso e a atribuição de culpa
também, né? Que a gente não viu e nem vai ver, eu acho, né? Infelizmente, teve a CPI da Covid, que tem um material vastíssimo. Eu até, quando marcou essa entrevista, eu voltei nos materiais. A Desventura da Federal, da USP de São Paulo, de Saúde Pública, ela tem um material extenso sobre isso, sabe? Sim, as normativas, as portarias, as leis, né, do Ministério. Na verdade, logo no início da pandemia, na época lá de 2020, tirou da gestão da crise da pandemia do Ministério da Saúde, criou um comitê paralelo na Casa Civil. Eram 27 pessoas. Fora a troca de ministros da saúde naquele momento, né? Então o comitê que era... Geralmente o que acontece? O comitê da crise de saúde fica na mão do Ministério da Saúde. Recentemente, em 2017, teve a crise da Zika, que o Ministério da Saúde fez o papel correto. Depois teve lá de 2009, da H1N1, tudo na mão do Ministério da Saúde. Na pandemia foi por Casa Civil. De 27 membros desse comitê de crise da pandemia, apenas 2 do Ministério da Saúde. E sem falar isso, as trocas, né? E colocar um general, né, que sem experiência. Você imaginar que em Manaus as pessoas morriam com falta de oxigênio. E sendo que o ministro foi nomeado com a promessa de ser um rei da logística, né? Ele é da logística. Imagina se não fosse, né? Pois é. Então, assim, eu acho que não podemos esquecer. A gente tem que lembrar dessas coisas para não acontecer mais. Foi publicado um artigo do novo coronavírus, né? Que potencial... Pois é, então, isso que eu queria ver. Sabe, esse novo coronavírus está lá, ele estava no morcego, mas ele usa a mesma chave da porta que usou o SARS-CoV-2. Então, assim, ele tem um potencial para a pandemia? Tem. Mas claro que a gente está bem mais preparado. Por exemplo, a gente já deve ter vacina sendo produzida, já mais ou menos engatinhada para esse novo coronavírus. Porque a gente vê aí, eu já conversei com alguns cientistas, fala assim, vírus novos são descobertos todo dia. E o que diferencia? Por que o vírus da SARS-CoV-2 virou o que virou e alguns ficam ali e não dão trabalho nenhum pra gente? Isso é a resposta de $1 milhão. Na verdade, assim, porque é um morcego também, né? O morcego é um bicho, assim, fantástico, assim. A natureza do morcego é uma coisa muito interessante de ser estudada. E no morcego, nas colônias dos morcegos, é 1 milhão de indivíduos ficam numa caverna, por exemplo, trocando vírus. E o morcego, é muito resistente à infecção. Ele não fica doente, mas o vírus fica nele, multiplica, e eventualmente pode fazer o spillover, né? Pode fazer alguma mutação genética naquele vírus, foi isso que aconteceu com o SARS-CoV-2. Ele deve ter saído do morcego para um animal intermediário, desse animal intermediário para os seres humanos. E esse novo que foi descoberto agora, foi publicado pelo menos em 18 de fevereiro, numa revista chamada Cell, ele tem esse potencial. Mas eu acredito que a gente está mais preparado para enfrentar, pelo menos, os coronavírus. É um coronavírus de outra subespécie, né? A gente está mais preparado, inclusive, assim, para já, se for o caso, começar a produção da vacina, por exemplo, e fazer as medidas que têm que ser feitas, né? Que a gente conhece. Agora, o que a gente precisa, eu acho, para enfrentar as próximas pandemias que virão, é fortalecer a OMS, por exemplo. E virão outras? Com certeza. Todo mundo fala, né? Que não sabe quando, mas que virão. Mas fala só para me tranquilizar, que é no curto prazo, no médio prazo? Não tem como saber? Não saber, sabe? Sim. Do SARS-CoV-2 foi SARS-CoV-1 2003. Já vou estocar a máscara. 2003, depois a MERS. Foi tentativa, né? Assim, eu acho que a gente individualmente está mais preparado, talvez. Alguns países mais, outros menos, mas eu acho que se a gente não fizer uma grande governança global, que eu acho que, infelizmente, o caminho está oposto. Você vê os Estados Unidos saindo da OMS, por exemplo, enfraquecendo a OMS. Eu acho que se tiver uma crise, né, de uma nova pandemia, a gente está em maus lençóis por conta disso. A OMS está um pouco enfraquecida. Nós temos que fortalecer a OMS e tem normativos na OMS para enfrentar a pandemia. Era só seguir aquilo ali. E o mais interessante, assim, o SUS tem uma capilaridade, do Iapoca ao Chuí, eu faço um protocolo aqui com a sociedade civil, faço um protocolo sobre enfrentamento de uma pandemia, eu dou um clique, todos os trabalhadores de saúde vão receber aquele protocolo. Isso em segundos. Né? Tem a capilaridade, tem a estrutura do SUS, apesar de, né, tá enfraquecido, tem vários problemas, o SUS é de uma grandiosidade, é de uma potencialidade, que a gente não tem, a população que não é da área, assim, não imagina o quanto que isso faz diferença. Pois é, por que o reconhecimento que veio naquele momento não perdura, professor?
Olha... A desinformação também? Desinformação, acho que a imprensa tinha que começar a falar, porque quando fala de saúde, infelizmente, claro, tem mazelas. Mostra fila, mostra o hospital, o corredor cheio falta de leito, falta né? de leito, só fala disso, sabe? Mas não fala que do outro lado tem que denunciar, eu não falo para não denunciar. Eu acho que isso é um orçamento estruturado. O SUS não tem um orçamento estruturado até hoje, né? Mas tem que mostrar o que é o SUS, sabe? No Belo Horizonte, 156 postos de saúde espalhados em todo canto da cidade. Né? Você passou de dor de cabeça, você bate lá na porta, você vai ser atendido ali perto da sua casa. A vacina da Covid está ali. A vacina da gripe está ali. O remédio da pressão está ali. Alguns passos da sua casa, por exemplo. É uma maravilha? Não é uma maravilha, mas está ali. Imagina que, a gente sempre cita esses exemplos, né? Se você quebra a perna ou é picado de cobra nos Estados Unidos, você vai morrer $200 mil na conta ali. E eu falei picada de cobra porque recentemente teve uma notícia de uma pessoa que foi picada de cobra e teve que ir para o hospital e ela teve que desembolsar em torno de $200 mil, se não me engano. Aqui não. Aqui, se você for picar de cobra, pelo menos aqui na nossa região, você vai ali para o João 23, você vai ser atendido rapidamente por uma equipe muito capacitada, que é o pessoal da toxicologia e envenenamentos do Hospital da São João 23. Então, assim, isso tem que mostrar esse lado para a população, inclusive, querer melhorar o SUS ainda mais, né? Você falou agora há pouco dessa experiência de uma governança global, dessas situações de emergência, e vamos falar desse esforço mundial para que a vacina ficasse pronta em tempo hábil para que a gente conseguisse voltar a uma certa normalidade. A gente sabe que houve esse esforço porque os cientistas estavam, vamos dizer, ociosos, concentraram os esforços nessa vacina, os médicos não estavam ali na linha de frente. Por que a gente não consegue fazer isso para outras vacinas, professor? É atenção difusa mesmo? Tem que cuidar de muita coisa? É porque eu acho que é uma crise não pode comparar a crise do SARS-CoV-2 com, por exemplo, tem uma crise no terceiro mundo que é da malária, por exemplo. Ou a dengue. Então, tudo voltou para a vacina, no caso, a vacina da Covid. Vamos fazer esse negócio rápido para poder voltar, entre aspas, à normalidade. E claro que a gente não viu isso acontecer porque países compraram 3 vezes o número de população das doses. Em vez de distribuir equitativamente no continente africano, por exemplo, né, a gente vê que a África foi um dos continentes que menos vacinou naqueles primeiros anos da pandemia. Então, acho que é isso, essa governança. A OMS tentou quebrar a patente das vacinas, não conseguiu de forma eficaz. Poder econômico. É o capitalismo aí que está, sabe, impedindo essa justiça equitativa no uso da vacina e de medicamentos também, né? E, professor, as pesquisas continuam. O que falta a gente saber sobre a Covid, sobre os efeitos prolongados da Covid, ou também é pergunta de 1 milhão? Não, a gente já sabe dos efeitos da Covid prolongada, né? A gente fala Covid prolongada. Tem vários estudos, né? A gente viu que ela vai reduzindo ao longo dos anos, vão reduzindo alguns efeitos. Nos primeiros 6 meses são os piores momentos. A gente sabe que as pessoas obesas, pessoas que têm mais idosas, por exemplo, que não tomaram a vacina, isso é importante dizer isso, né? Quem não tomou vacina tem a chance de ter a Covid prolongada, por exemplo, né? Tem gente morrendo ainda. Que não tomou vacina, né? Inclusive, né? Então a gente sabe disso, né? A gente tem um medicamento que é para Covid, né? Que o Ministério da Saúde tem, que é o Nirmatrelvir com ritonavir, que está indicado em algumas situações. Então, muita coisa a gente já sabe, né? Agora, essa questão da Covid longa também a gente às vezes não sabe a causa, mas consegue lidar com os seus efeitos colaterais, né? Dessa Covid prolongada. Professor, vamos filosofar um pouquinho aqui agora. Como eu disse, você, durante todo o período ali mais crítico da pandemia, colocou sua cara ali para bater, para defender as medidas de prevenção, isolamento social, distanciamento pelo menos, e o lockdown, o distanciamento mudou as nossas relações. Eu mesmo te entrevistei pelo Zoom naquela época, nem pessoalmente é bem melhor, né? Mas a gente teve que reaprender relações dentro de casa, com amigos, com colegas de trabalho, do ser humano com a natureza. E nós estamos aqui, nós vencemos, vamos dizer assim, porque nós estamos aqui, apesar de 20 milhões de mortes aí pelo mundo, mas essa vitória, assim, da gente estar aqui, vem com um sabor pouco amargo? Com certeza, né? Assim, se imaginar que, eu volto a falar, no Brasil, das 700 mil mortes, 300 mil pessoas poderiam estar vivas aqui com a gente, entendeu? Por conta de má gestão. Nem é má gestão,
Foi proposital. Isso que dói mais. Se fosse má gestão, eu ia ficar com muita raiva, né? Mas foi proposital. Mas a gestão se resolve trocando, né? Ele falou, não, vamos fazer isso. Ele falava de imunidade de rebanho, isso não se faz. Como o vírus que você conhece, não se faz. Então, assim, eu acho que isso que me trouxe muita revolta. Não foi uma gestão. Eles fizeram intencionalmente. Agora, voltando nessa coisa, eu acho que a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa a gente aprendeu a usar a tecnologia. Eu mesmo, raramente... Nunca, na verdade, dava aula virtual, entrevista virtual. Eu lembro de reuniões burocráticas. O teletrabalho, né? Então, assim, eu acho que isso foi bom. Tem alguma parte, uma pequena parte disso deve continuar ser usado, né? Nas reuniões vamos marcar reunião hoje à noite, marca reunião de grupo e tal, resolve 1 hora, por exemplo. Então, isso foi bom. Sabe? A gente começou a ter isso. Agora, a gente também, eu acho que principalmente as crianças, os adolescentes, eles tiveram um período... Eu fico imaginando quem era adolescente eu imagino de 8 até 14, 15 anos de idade. Nessa faixa, eu acho que deve ter sofrido mais. Que não entendia. Era a hora deles saírem para a rua, para os coleguinhas, ficaram presos em casa. Os que estavam para ser alfabetizados ali, 7 anos. Mas esse aí, eu acho que tem uma resiliência, uma plasticidade muito grande. Sim. Eu não sei, eu não tenho acompanhado esse estudo, mas até 6 anos, eu acho que consegue, sabe, esse menino imagina um menino adolescente de 15 anos começa a ficar em casa, era época de ir para festa. Teve gente que fez o ensino médio todo em casa. É isso. Então, assim, e sem contar isso, eu estou falando de classe média. Imagina a população que vive, né, em condições precárias. Eu vi um estudo da pessoal da Observatório da Cidadania, da UFMG também, que as pessoas que tinham trajetória de rua, de repente, eles acharam... uma entrevista, isso me chocou bastante, sabe? Assim, foi entrevistar algumas pessoas que moravam na rua, que eles achavam que o mundo tinha acabado. Porque eles dormiam na rua, eles sabiam que eu vou beber água ali naquele lugar, o fulano vai me dar comida, eu vou pedir uma esmola ali, eu vou estar aqui, vou me virando, no centro da cidade, vou me virando. Eu já conhecia, era a casa deles, infelizmente, né? E de repente todo mundo desaparece. E eles começaram a ficar perturbados. Assim, o mundo acabou. Ninguém me avisou. Só sobrou a gente. Só a gente está aqui. O mundo acabou. Então você imagina, né, assim, que sofrimento que foi para essas pessoas. Já eu falo a gente... A questão da saúde mental foi um negócio... A gente de classe média, que tinha acesso, eu podia ficar em casa. Eu saía para alguma coisa na escola, né? E aquele que não podia? Aquele que ganhava, por exemplo, um trabalhador de diário, que tinha que sair, sabe, para ganhar o pão. Então, sabe? Então isso é difícil, sabe? Imaginar o tanto sofrimento que teve. E para você deve ter sido sofrido falar que elas tinham que ficar em casa, né? Pois é. E eu lembro de uma cena assim, eu lembro que eu saí para isso já estava 1 ano da pandemia, eu fui comprar uma coisa no sacolão, na frente de casa, de máscara e tal, já tinha aberto, aí eu lembro que eu voltei, eu estava de máscara, e um senhor pareou comigo assim, um senhor de idade, né? Ele pareou comigo assim, eu fomentei, ele olhou para mim assim: você é o médico do Calil, né? Tá de parabéns, você fez o certo. Até hoje eu lembro dessa pessoa falando: você tá de parabéns, você fez a coisa certa. Eu falei assim, então eu acho que ele é uma pessoa aparentemente mais humilde, sabe? Humilde do ponto de vista econômico, né? Mas entendeu todo o nosso recado, sabe? Isso me deu uma revigorei naquele dia ali. Ô professor, muito obrigado pela sua entrevista. Vamos torcer para que outra não venha no curto prazo, pelo amor de Deus. Tomara. E obrigado. E parabéns pelo trabalho também. Obrigado pelo convite também. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, a produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.